Então, tchau, pessoal. Eu sou a Priscila Bal e sábado à tarde, mais uma vez, ela me ensina a história chinesa. Então, semana passada que eu postei uma coisa sobre a mudança de lançamento de gravação. Então, porque aula é sempre uma hora. O aula ao vivo, vocês sabem, eu nunca dou aula ao vivo 20, 15 minutos, porque é impossível para a gente estudar nada, tá? Então, aula ao vivo é sempre uma hora. Então, mas para as pessoas que assistem gravação, eu acho que é melhor, tipo, tem uma período um pouquinho mais curta, fica mais fácil, porque todo mundo é ocupado. Aí eu decidi que dividir a gravação para duas partes. Uma parte seria lançada quartas-feiras, como sempre, e outra parte seria lançada aos domingos. Tipo, a aula de semana passada, você vai ver a segunda parte amanhã, no domingo, ok? Então, continua me seguindo e assistindo as aulas. Se tiver pergunta, se tiver a dúvida ou sugestão, pode me mandar. Eu preciso muita gente me ajudar para divulgar esse projeto. Porque estuda chinês, que quem estuda chinês, ou para a pessoa que está interessada em cultura e história da China, essa é uma oportunidade maravilhosa, gente, vocês não acham? E eu acho a nossa aula é uma aula super interessante e é muito alta qualidade, ok? Há, agora que eu vou deixar as pessoas entrar, a gente já vai começar hoje, mais uma vez, Elon Musk na China. Ok. Então, a continuação do dinastia Zhou Chao, que eu já falei tantas vezes que Zhou Chao é importante, Zhou Chao que marcou a China, Zhou Chao formar a nosso futuro. Aí, hoje, a gente vai continuar com a história de Zhou Chao, ok? Então, a terceira parte do Zhou Chao, porque Zhou Chao eu falo que eu posso falar que é possível que é um dos dinastias a gente vai gastar mais tempo, porque tem muita, muita coisa para a gente estudar, tá? Então, semana passada, que a gente já falou um parte que no iniciante do Xizhou, tá? Então, Zhou lembra que é dividido em três partes. A gente está na primeira parte de Zhou ocidental, tá? Então, o que aconteceu na ocidental, o que aconteceu no Zhou oriental, e por alguma aula depois, quando a gente chegar no meio dessa dinastia, a gente vai entender. Mas uma coisa que é muito interessante, eu não sei se vocês, já todo mundo já vê o filme ou o vídeo falar aquele efeito de borboleta. Tá. Então, uma coisa que acontece que ou algum lugar com borboleta que fez um pouquinho de mudança, aí pode afetar até no outro lado do nosso planeta. Então, esse tipo de uma reação, a gente chama de chain reaction, então essa reação é muito, muito interessante quando você olhar na história, especialmente na história chinesa. Porque muito raro, tá? Muito raro a gente, você vê uma civilização tá viva, e tem a história tão longa e tem uma história continuando. Muito rala. Então, tem muitas outras civilizações antigas, a gente sabe que é incrível, maravilhoso. E eu fico, você olhar os pirâmides, cadê os egípcios, não é? Essa não temos muito, então coisa incrível. Então os gregos, então gregos modernos hoje em dia, um grego antiga, a gente sabe a diferença é muito grande, não é? Então tem muitos lugares que tem isso, mas China, e por causa de nossa história, é muito especial. Ele tem essa conexão muito longa de o passado até hoje em dia. Então, a melhor prova eu falo que é nossa língua. Língua é uma prova viva. Essa cultura continua viva, tá? Então, eu mencionei esse efeito borboleta, porque agora a gente está numa época que história já tem um escrito, registro muito claro. Está chegando data, que chegando que dia, às vezes até que hora acontecer algo. E muitas dá para confiar. Tem várias provas, pode ver, essa realmente aconteceu. Aí, uma coisa pode acontecer hoje, neste momento, e parece não é tão importante, mas lá longe, passou algum tempo, 10 anos, 20 anos, às vezes até pode ser segunda, terceira geração da família, aí vai ter um resultado. Esse é um fenômeno muito interessante quando você estuda a história chinesa, tá? Então, eu mencionei isso. É uma dica para a gente entendendo coisa a gente vê agora, é possível no futuro vai ter um resultado bem mais grande. Eu acho que ele é meio parecido ao tsunami. Todo mundo sabe que quando o tsunami acontecer, às vezes é um pouquinho onda pequenininha lá longe, não é? Mas quando ele chegar a gente, já dá uma montanha. Já é tarde demais. Então, essa é uma coisa, tá? Então, semana passada já sabemos o quando o rei Qin, tá? Wu Wan, que ele virou o primeiro rei. Derrotar o Shan acabou.
não tem mais chão. E depois a gente falou duas pessoas, figuras importantes do time de Wuhan, não é? Primeira pessoa é o quê? Jiang Shan, aquele pescador meio esquisito, 是不是, gente? Ele estava pescando okay? O peixe que quer ser pescado. Isso é uma coisa muito interessante. Aí eu falei que por que ele fazia isso? Eu perguntei a todo mundo, 对不对? Naquele momento, a gente entendeu que uma coisa que eu acho que ele estava tentando fazer uma propaganda para chamar atenção. Porque por tanto tempo ele sabia que ele consegue fazer algo, mas nunca tinha oportunidade para ele. Então ele está sabendo que a Wuhan estava precisando de ajudante para derrotar o Shan Chao. Então ele faz uma coisa tão interessante, tão estranha no mesmo tempo, aí para chamar atenção, e realmente funcionou, 对不对? 好, essa é uma pessoa. Segunda pessoa é o Zhou Gongdan. Zhou Gongdan, ele é o terceiro filho de Wang Wang, que escreveu o I Ching, tá? Então, ele é o irmão de Wang. Ele foi um grande ajudante. Na verdade, a gente acha que hoje em dia, muitos especialistas concordam que Zhou Gongdan era a pessoa, na realidade, construía o sistema de Zhou Chao. Porque Wang, ele foi o primeiro king de Zhou Chao, só que ele morreu muito logo depois, tipo 4 ou 6 anos, tá? O período que ele estava vivo. Então, depois foi quem? Foi Zhou Gongdan, que é prática, o governo, é governo. Então, a gente chamava ele, isso também um pouquinho de uma dúvida, de a gente chamava que ele King Regente, mas realmente ele usa esse, não, rei, desculpa, eu falei Kingdom, rei regente, mas realmente ele usou esse rei, usou, não usou, dá um pouquinho dúvida. Não, mas a gente entende que nesse período foi ele, tá? Ele, na verdade, é o rei do dinastia Zhou. 好, agora que eu vou colocar o slide para a gente ver, tá? 好, 看一看 a história de hoje. 好, 好, pronto, todo mundo tá vendo? Tá vendo o canal? 好, aí vamos ver, tá? Primeiro, hoje, Zhou Chao, terceira parte. Então, claro, mais um objeto para a gente ver. O que é isso? Então, esse tem nome chamado Dakedim. Então, hoje em dia, você pode achar onde? Museu de Xangai. Museu de Xangai é um museu, eu sempre recomendo muito. Incrível museu. Pequena, tá, gente? Só 3 andares. Mas a coleção é inacreditável. Vale muito a pena. A primeira andar desse museu, todos são peças de bronze. Todo, andar inteiro. Então, muita coisa interessante. Basicamente, esse museu dá para você entender a história geral da China, eu posso falar, tá? Então, eles são segundo, eu acho não, deve ser terceiro maior coleção da China, porque primeiro é o Museu de Cidade Proibida, com certeza. Primeira, a segunda maior museu é o Museu de Shanxi, que Shanxi província é onde tem aquele soldado de terracota, tá? Aí terceira eu acho que já é o Museu de Xangai. 好, então, Dakedim. Então, quando a gente chegar no ponto falando sobre ruínas, da descoberta arqueológico, a gente vai falar de novo sobre esse objeto, tá? Mas é um muito famoso objeto usando para cerimônia, que na época de Xizhou. 好, agora vamos ver a primeira coisa. Então, quando a dinastia fica muito grande, um Zhou Chao em caso de 800 anos, muitos reis, muita gente, aí melhor a gente sempre seguindo essa mapazinha, linhazinha para sabendo aonde a gente está, não é? Então, você pode ver, primeiro rei é o Wang, que a gente estudou semana passada, e aí, segunda rei é o Cheng Wang, não é? Aí, eu marquei aqui, a gente está aqui. Tá? Então, para a gente não se perder, saber aonde, qual período a gente está, mais ou menos, tá? 好, então, nesse ponto que a gente está agora, na verdade, o que a gente estudou hoje, basicamente, só 7 anos. Mas esses 7 anos acontecem tantas coisas, ele é mais importante do que os 50 anos no futuro, tá? Eles também decidiram os 50 anos no futuro. Ah, vamos ver o que aconteceu. 好, aí, eventos e figuras históricos. 1042 a.C., este ano é quando o filho de Wang, que é um jovem rei, a gente chama ele Cheng Wang, ele foi entronado.
E este ano, ele ainda é uma criança. Então, uma criança vira o rei. Óbvio, ele não pode funcionar como um rei. Vai precisar alguém ajudar. Então, lenda diz que o Wan, ele morreu muito cedo porque ele trabalhou muito, muito preocupado e finalmente com um trabalho de exausto, cansaço, tá? Então morreu muito cedo. Aí filho era jovem, é uma criança. Então neste momento quem vai ajudar? Esse eu estou falando de Zhou Gongdan. 好，os 7 anos do governo do rei regente Zhou Gongdan. Zhou Gongdan, ele é o tio do rei de criança, ele é o irmão de Wang, que já morreu. Então, a gente sabe que ele foi o herói na época de uma guerra contra o Shanchao. E ele também recebe uma terra bem grande, porque ele virou um dos mais importantes de vassalo, tá? Aí, a guerra muito grande, o nome é o Qi, tá? Qi. Aí, o que ele fez? Vamos ver. Uma coisa importante para entender a estrutura de sociedade. Então, eu colocar isso, essa é uma famosa pirâmide, não é? Na verdade, pirâmide mudou muito ou não hoje em dia? Se eu pergunto isso, é interessante, não é essa questão. 好, aí essa pirâmide, na época de Zhou Chao, a gente vai ver que quando a dinastia mudando, o tempo mudando, claro, essa pirâmide vai mudar um pouquinho a posição, o tamanho, mas o base, eu acho que, tipo, existe uma divisão em classe em qualquer sociedade existe até hoje, tá? Aí primeiro, lá no top, em cima, é o filho celestial, Tianzi. Esse é um título que eu acho somente existe no dinastia Zhou Chao. Antes ninguém usava isso, tá? Então, filho celestial, Tianzi, é o rei. Aí, segundo nível, é nossa Zhuhou, os vassalos, tá? Então, claro, Zhou Gongdan é um dos mais importantes. Aí, terceiro, é chamado Qin e Dafu. Qin e Dafu é os nobres. Então, não necessariamente tem algum tipo de relação familiar ou de sangue ligado com os Zhuhou vassalos, não necessariamente. Às vezes, ele está de outra casa, mas também são os nobres. Aí, embaixo de Qin Dafu, né, temos Shi. Shi é o quê? Os elites. Aí, o interessante, o que é chamado elite, uma sociedade dessa? Tá, Zhuhou e o Qin Dafu, esses são nascidos, não é? Tem uma ligação com o rei. Aí, esses shi, normalmente, tá? Primeiro, você tem que ser livre, você não é escravo, não pode ser escravo. Ok. Segunda coisa, se você for elite, isso normalmente significa você tem algum tipo de nível cultural e educação. Então, você tem alguma coisa, tipo, vamos falar que a condição financeira é bom. Aí você conseguir seguir outro caminho. Então, vai parecer que tipo de gente? Filosofia, com certeza, tá? Filósofo, um artista, com certeza. E depois tem outras profissões, tipo médicos. Então, essas pessoas que normalmente são profissionais, até guerreiros. Então, tudo pode ser os elites. Elites têm que servir alguém. Quem servir algum casa nobre, algum casa de vassalos. Então, isso é chamado shi, tá? Então, quando a gente chegar no ponto para estudar ou filosofia, ou educação do confucismo, de Confúcio, a gente vai falar de novo sobre Shi. Porque na cabeça do Confúcio, no design dele, todo mundo deve virar Shi. Ok? Então, a educação é para você virar um Shi. Aí abaixo de Shi são os civis. Então, essas pessoas, fazendeiros, a pessoa que tem um pequeno negócio, tá? Pessoa comum. E última, escravos. Então, quando eu falo de escravos, pelo aqui, essa estrutura de pirâmide, então, parece que escravo está muito grande, tem muito, não é? Então, na verdade, até hoje, tá? A gente tem muitas discussões sobre realmente no Zhou Chao eles usavam muito escravo ou não, porque tem dúvida. Nunca muito claro, tá? Porque a gente sabia que semana passada a gente falou sobre um pouquinho esse feudalismo de o Zhou Chao, mas a gente sabe quando na Europa chegar na época de medieval, aí começar a ter os vassalos, tem os feudos. E esse é depois, muito depois, escravo, não é? Mas aqui no Zhou Chao parece as duas coisas existem ao mesmo tempo.
Então, não tem um modelo fixo para todo mundo. É coisa muito interessante. Mas se eles usaram bastante escravo ou não, não sabemos. Então, tem uma grande obra, a gente sabe, na China, que sempre fazemos até o século XVI, Grande Muralha, não é? Essa é uma obra nacional. E no Grande Muralha foi construído, tipo, pelos escravos ou não? Exatamente por causa de essa obra, a gente tem uma dúvida hoje em dia, porque Grande Muralha daqui a pouco vai começar a construir. Tá? Então, a lenda que tem muitas gravações e registros tá falando, às vezes são escravos, sim, com certeza. Às vezes são algum fugitivo, tá? Do criminoso. Aí, às vezes, são as pessoas comuns, civis, o quê? Só vai lá trabalhar e para pagar imposto. Esse meio parecido um trabalho voluntário, mas na verdade não é exatamente voluntário, porque conta como um imposto, tá? Então, esse é a gente chama de hierarquia da dinastia Xizhou pirâmide. Ok. Eu entendemos como assim? Quem decidia essa estrutura? Tudo bem, eu não sei. Eu abri meus olhos, já é assim. Tá, para qualquer pessoa que nasceu nesse nível. Eu nascido Tianzi, eu nascido um elite, um nobre, eu nascido escravo. Quando as pessoas abrem os olhos, já era assim. Eu não sei quem decidiu isso. Mas para as pessoas lá em cima do sistema, então, tipo o filho celestial, o rei, ou para os vassalos, eles vão precisar desse sistema, concordo, gente? Se essa pirâmide não existe mais, caiu um pedaço, então aonde eles vão receber o imposto? Aonde eles vão manter as terras? Tal. Então, para eles, lá em cima, vão falar primeiro, segundo, terceiro nível da pirâmide, eles precisam do sistema. Embaixo, vamos falar que meio sem escolha, né? Essa que é a vida, essa é a realidade que a gente conhece. Então, essa é uma situação que eu falei muito interessante. Então, quando você começar uma nova dinastia, eu vou precisar administrar, não é? Eu preciso de um sistema. Então, esse sistema, ele precisa me servir. Servir a dinastia, guardar a estrutura. Então, esse é muito importante, uma missão, tá? Então, início de Zhou Chao, a gente precisa pirâmide ficar como é assim. Tá? Exatamente desse jeito, aí a gente pode ficar mais de 800 anos. Então, essa era a ideia do Zhou Gongdang. Então, o Zhou Gongdang ele é muito inteligente. Ele fica no segundo nível. Atualmente, ele está mandando o primeiro nível, não é? Porque sobrinho, o rei, era uma criança. Então, na verdade, ele está lá no top. Então, o que eu preciso para manter ou criar essa hierarquia não muda e para sempre? Zhou Gongdang tem uma ideia muito especial, única. Então, isso tem um nome chamado Li Yue. São duas coisas, ritual e música. Essa é uma tradução literalmente. Mas você não pode entender isso só ritual, só música. Não, não, não. Nome literalmente significa ritual e música, mas ele é bem mais rico do que isso. Então, eu vou explicar separado, tá? Primeiro, o que ele... Então, esse fundo da slide, a gente pode ver, não tem o sino o cerimonial, que a gente vê na primeira aula de Zhou Chao, não é? Então, no futuro, a gente vai ouvir uma música, tipo um concerto, tá? Concerto usando esses sinos. Esses sinos de qual época? Gente, do Zhangguo, do século V antes de Cristo. E funciona? Ainda funciona. Você vai ouvir, tem uma música tocando esses sinos, tá? É incrível. Então, esses sinos é usando exatamente para grande ritual, grande concerto. Então, vamos entender o que é Li. Tá? Li, eu falei, eu tenho aquele pirâmide, né? Eu vou precisar ele manter naquele jeito. Então, ele pensou que Zhou Gongdang acha para regular formalmente qual é o comportamento social externo correto. Esse é muito vago. Então, eu falo o que exatamente esse comportamento social externo correto, tá? É quando você encontrar rei, então você entende. Rei é o filho do Deus. Qualquer coisa ele mandar é igual que Deus está mandando. Quando encontrar rei, eu dou de joelho. Paga imposto é obrigatório. Então, esse é o meu nível, tá, primeiro. Agora, eu encontrou
depois a gente tem os elites, e encontrou as pessoas tipo nobres. Então, esse pensamento é igual. E depois, na minha casa agora, como que eu tratar as pessoas em casa, tipo os pais, os mães, os avós, a pessoa mais idosa? Como é que eu tratar as pessoas mais jovens, as crianças, os filhos? Como que eu tratar meus vizinhos, os meus amigos? Tudo isso é considerar um comportamento social. Mas agora eu preciso ele correto, né? Qualquer jeito. Então, o que é esse correto? Esse com certeza envolve ética, moral, pensamento. Exatamente isso. Eu já falei, dá exemplo, que lá em cima, o Tianzi, que ele está mandando, que Deus está mandando. Eu preciso respeitar. Então, se todo mundo pensando nessa mesma maneira, tipo, eu estando nesse nível na pirâmide, claro que todo mundo sabe, não sabe de pirâmide, vamos falar que eu sou um fazendeiro, eu sou escravo, e eu deveria pensar e respeitar o todo em cima. Então, isso é uma tradução muito simples sobre comportamento social externo correto, ok? Então, quando Confúcio que pega esse conceito de Li, então ele desenvolve mais, colocar bem mais coisa dentro. Mas, basicamente, eu posso falar, é como que você lidar com outra pessoa. Então, esse é chamado Li. Aí, esse incluindo etiqueta e as obrigações, eu falo que lembra que respeitar imposto de cada pessoa deve cumprir. E, finalmente, eu falei, todo mundo entender isso e seguindo nessas regras e fazendo esses comportamentos, então, vai formar e manter uma hierarquia, aquele pirâmide. Esse que é o design de Zhou Gongdang, ele pensar assim, tá? Então, para a pessoa entender isso, eu preciso o quê? Educação. Com certeza, educação. Tá? Então, educação, divulgar, aí, como é que essa pessoa... Então, educação eu recebi aonde? Na escola. Naquela época não tinha escola pública, não. Tá? Não tinha. Então, escola pública, educação ficar popular, isso é uma coisa moderna. Então, não tem naquela época. Mas o que eu posso fazer? Ritual, gente. Não é? Você vê, agora eu sou ninguém. Escravo não tem muita chance. Vamos falar que é uma fazendeira pequena. Aí hoje foi o dia tal, dia 15 de semana, de mês, aí vai ter ritual, cerimônia lá no templo de cidade, e blá, 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 e o prefeito vai dar lá. Então, eu também lá vai assistir esse ritual. Então, quando eu vou assistir cerimônia, eu vejo o quê? Quantas pessoas chegando com roupa tudo certo, e essa pessoa tem essa função, tem que necessariamente usar aquele instrumento, então tem que usar essa música. Essa já é uma forma de educação. Aí a pessoa entender, cada tem seu lugar no sistema, tá? Então esse é o Li. Então, quando chegar na época da Confúcio, a gente vai falar de novo. Segunda coisa, Yue. Yue é literalmente somente música. Mas tem uma coisa interessante em chinês, ele também tem sentido de feliz. Parece música e felicidade é a mesma coisa na China, tá? Aí eu falei, eu preciso um sistema que consegue manter aquele pirâmide. Agora, mesmo eu conseguir mantendo, todo mundo entendeu qual parte, qual posição você está, e você está concordando voluntariamente, você deveria ser nessa posição, deveria ser um escravo, é por aí. Mas é só isso, não é meio, vamos falar que grossa, meio duro, difícil, não há? A pessoa que tem esse pensamento livre, uma pessoa vai pensar que, eu sempre sou escravo, trabalho a vida inteira e nunca tenho liberdade. E, às vezes, elite vai saber, porque aquele vassalo tem uma terra tão grande e a gente não tem nada. Então, todo mundo pode pensar uma coisa diferente e será que esse sistema vai ser tão firme somente pela educação? Aí a gente tem coisa melhor. Temos poemas, temos músicas. Então, poema e música usa essas duas coisas, você pode criar uma sociedade unificada e harmoniosa. Isso é muito ideal, nessa ideia. Será que funciona na realidade? Vamos pensar. Veio parecido hoje em dia, vamos falar, qualquer governo, em qualquer sociedade, ou qualquer país, então vai precisar fazer propaganda, não é? Então vai precisar, aqui o governo está falando isso, está fazendo aquele,
E isso acontece em qualquer momento. Então, as músicas de poemas, ele é muito parecido em propaganda, só que em poder, tipo um pensamento de Estado, aí colocando nas cabeças das pessoas. Porque Jogodan acha que as pessoas entendem música e poema, tá? Tipo, concordando desse pensamento, o gosto elite, aí a sociedade vai ficar unificada. Então, no final, é para o quê? Pirâmide para sempre. Então, essa é a história de Li Yue, tá? Então, quando eu falando esse Li Yue, com pensamento tão diferente dos chineses, não é? Pirâmide existe em qualquer sociedade, qualquer civilização. Mas os chineses, como eu mandei isso? Vamos aprender como tratar outra pessoa. E eu vou comer música e aprender poema. Aí todo mundo vai ficar na posição certa e a sociedade vai ficar firme e em paz. Por isso, Confúcio gosta tanto, adorava o sistema de Li Yue. Então, quando chegar na época de Chunqiu, tipo, segunda parte do Zhou Chao, agora Zhou Chao se vira oriental agora, o que aconteceu? O Confúcio falou que Li Bong Yue Huai. O que é isso? Todos acabaram. Não tem mais Li. Não tem mais música. Caída da música e Li. Ele acha que a sociedade fica no bagunça. É porque saiu no caminho de Li Yue. Ele acreditava a vida inteira, tá? Então, a gente aprender agora, quem inventou isso? Zhou Gongdan. É a criação toda dele. Então, tem um livro chamado Zhou Li, tá? Vamos ver ali. Então, entendemos Li e Yue. Aí, tem um livro, hoje em dia, a gente também ainda existe, chamado Zhou Li. Literalmente, é o ritual do Zhou. Quem escreveu? Zhou Gongdan. Ele mostrando quantos tipos de cerimônia diferente vai precisar, quanta gente, cada pessoa fazer isso, aquela posição fala quanta gente, tudo muito claramente, tá? Então, é um manual para você fazer uma cerimônia séria. Ok. Aí a gente encontra o primeiro ponto do sistema de dinastia Xizhou. O que é isso? Com Li Yue, né? Aí a dinastia poderia formar e manter uma hierarquia. Tá? Então, essa hierarquia, aquele pirâmide, e ao mesmo tempo criar e assegurar uma sociedade unificada e harmoniosa. Então, esse é o design dele. Ora, em prática funcionou ou não? Segurou muito tempo, gente. E até influenciou o futuro da China por muito tempo, tá? Então, esse pensamento, sistema Li Yue. Então, isso foi uma invenção de Zhou Gongdan, foi uma invenção de Xizhou, e por isso Zhou Chao é tão diferente como outras dinastias. Então, ele ganhou respeito de todo mundo. Então, se a gente fala que a dinastia Shan Chao, tivemos o povo Shan, gente feliz, acreditava que o mensagem segredo de osso bebe muito, tá? Essas pessoas, as pessoas no futuro, os chineses, a gente acha que esses são um povo interessante, mas respeito não tanto não. Mesmo eles inventaram ideogramas, tá? Mas Zhou Chao, esse profundamente de respeito, a partir dessa época já é.